Entrada fulminante nesse canal maravilhoso. Vamos lá, pessoal. Mais uma aulinha sobre poluição atmosférica. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Continuamos com os nossos estudos, estamos na quinta aula e essa aula dedicaremos nosso tempo para estudar os inventários de emissões industriais. Continuamos na segunda unidade sobre fontes de poluentes atmosféricos da nossa disciplina e o objetivo dessa aula de hoje é compreender a importância das estimativas de emissões, suas desvantagens e vantagens e utilizar o método AP42 para estimar as emissões industriais. Serei bem enfático e repetirei esse slide por diversas ocasiões nesse nosso curso, pois é muito importante que a gente tenha sempre em mente que o processo de poluição do ar ele segue essas três etapas, que é a emissão, dispersão e recepção. Essas três etapas são indissociáveis para que a gente consiga compreender o processo de poluição do ar. Precisamos entender todas elas e a gente está na primeira parte desse processo, que é o estudo das emissões de poluentes e também das fontes emissoras. Como a gente viu na aula passada, existem diversas emissões, diversas fontes emissoras, as queimadas, as emissões pela aviação, as emissões veiculares, as emissões pela agropecuária, as emissões naturais e as emissões industriais, que é o tema da nossa aula de hoje. As fontes elas podem emitir, em muitas situações, os mesmos poluentes. Por exemplo, as indústrias podem emitir material particulado, mas os vulcões também podem emitir material particulado, certo? Então a gente precisa entender todas as principais fontes que existem em um determinado território para que a gente entenda o processo de poluição do ar de maneira adequada. Nesse site, seg.eco.br, a gente pode obter diversas informações sobre emissões de poluentes para a atmosfera, principalmente gases de efeito estufa. Entrando nesse site, aqui nesse link de base de dados, emissões totais, a gente clica e consegue verificar a série história de emissões de poluentes no Brasil, por exemplo, e as suas principais fontes desde a década de 90. Vejam que a processos industriais, o tema da nossa aula de hoje, está aqui em marrom, né? Se a gente clicar na bolinha, ela vai desaparecer. Percebam que as emissões industriais elas contribuem com uma parcela pequena em relação às demais fontes emissoras desse gráfico, certo? Comparado com as emissões pela mudança de uso da terra e floresta, as emissões industriais emitem pouco. No entanto, não quer dizer que não emitem. Essas fontes podem causar impacto em nível local e são importantes emissores. Continuando nesse site, nesse link de tipo de território, se a gente entrar nesse e clicar aqui no estado, a gente consegue verificar as emissões em cada estado do Brasil. Eu clicarei em Santa Catarina, pois é o estado onde está a nossa universidade. Aqui a gente consegue ver as emissões desde a década de 90 também até o 2018 e vejam que as emissões industriais aparecem, mas contribuem com uma pequena parcela em relação às demais emissões. Bem, e como são elaborados esses inventários de emissões? Como eu falei na aula passada, os inventários podem ser elaborados através de medições e estimativas. As medições são sempre preferíveis, pois elas têm erros muito menores do que as estimativas. As medições elas são feitas através da coleta de amostras em chaminés e diretamente na fonte emissora, ou analisado diretamente no local. Já as estimativas utilizam métodos, no caso, equações matemáticas, para estimar as emissões com base em um conhecimento prévio daquela fonte emissora. A gente sabe, né, que, como eu falei anteriormente, que a confiabilidade
das medições é muito maior em comparação com as estimativas. Entretanto, os custos das medições são muito maiores do que se a gente estimar utilizando apenas uma calculadora ou um computador. Muito bem, se essas estimativas elas são tão importantes e elas estão em todos os inventários, certo? Porque geralmente os inventários eles são constituídos tanto por medições como por estimativas, então é importante que a gente saiba como funcionam essas estimativas e esse é o tema específico, é o ponto alto desta aula de hoje, que são as estimativas de emissões industriais, certo? As estimativas baseiam-se em dados coletados experimentalmente em diversas fontes de emissões semelhantes e correlacionam parâmetros operacionais com as taxas de emissões, certo? Ou seja, o tipo de o que são esses parâmetros operacionais? O tipo de combustível, o volume de produção e a gente correlaciona esse volume de produção com uma determinada taxa de emissão. Por exemplo, se eu tenho um volume de produção, por exemplo, de 1 tonelada de tijolos, e eu emito 1 kg de material particulado nesse processo, então se eu produzir 2 toneladas de tijolos, eu emitirei 2 quilos de material particulado. Ok? Então é mais ou menos uma regra de 3, é assim que funcionam essas estimativas de emissões industriais. Beleza. E quando que a gente usa essas estimativas? A gente utiliza elas principalmente no licenciamento das atividades poluidoras que ainda não foram instaladas, até porque nem tem como fazer a medição. E a metodologia de estimativa e projeção das emissões, e muitas vezes é o único recurso que a gente tem. Às vezes é inviável, muito caro, não tem recurso humano, então a gente recorre às estimativas. E também as estimativas são um bom ponto de partida para o aprofundamento dos estudos de emissões. Em muitos casos, a gente pode fazer um estudo preliminar utilizando as estimativas de emissões e, se for necessário, se a fonte for uma causadora de um impacto significativo na qualidade do ar, a gente pode sugerir que sejam feitas as medições. E existem diversas agências que estudam métodos de estimativas de emissões industriais e eu listo aqui os 4 principais: a OMS, o Banco Mundial, a Comissão Europeia e a principal delas, que tem a base de dados mais robusta, que é a EPA, que tem uma compilação de fatores de emissões na chamada AP42. Nessa página da EPA, vocês podem encontrar diversos tipos de modelos de emissões para diversas fontes e também guias para preparação de inventários de emissões. Então vocês têm um portal muito eficiente, que é este aqui, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo. Olhando mais especificamente sobre as emissões industriais, aqui nesse canto direito da página tem um link chamado AP42, Fatores de Emissão. Clicando nele, vocês são redirecionados para esse link, vocês precisam clicar nele. Então, aqui tem uma lista de diversos fatores de emissões para diversos processos industriais. Vocês podem ver que tem fator de emissão para aterros sanitários, emissões em aterros sanitários, combustão externa, perdas evaporativas, indústrias do petróleo, e tem diversos outros. É uma lista bem completa e tem praticamente todos os principais emissores industriais estão aqui nesta plataforma. Tá, mas o que são os fatores de emissões? Um fator de emissão é um número que relaciona a quantidade de poluentes emitidos para a atmosfera com uma atividade potencialmente poluidora. Esses fatores são usualmente expressos em unidades de massa de contaminante, dividido por unidade de comprimento, peso, distância ou duração da atividade emissora de poluente, certo? Um exemplo de um fator de emissão, de unidade de fator de emissão, seria então quilograma de material particulado emitido
por tonelada de carvão mineral queimado em uma usina termoelétrica, certo? Ou então, quilos de material particulado emitidos por tonelada de tijolos produzidos, certo? Então é um fator que a gente consegue extrapolar para diversos tipos de atividades que são semelhantes ou iguais. A equação geral para a utilização dos fatores de emissão segue conforme essa que eu coloco nesse slide, onde a emissão é a multiplicação da taxa de execução da atividade, ou taxa de atividade, como se chama, e o fator de emissão. Então é uma multiplicação bem simples, é quase como uma regra de 3, e a gente consegue obter os resultados, as estimativas de emissões de uma maneira bem simplificada, utilizando apenas a taxa de atividade daquele determinado empreendimento, certo? E os fatores de emissões. Os fatores de emissões eles são graduados de A a E, sendo o fator, uma graduação A, um fator de emissão muito bom, ou seja, um fator que se baseia em um grande número de dados experimentais e de boa confiabilidade, enquanto um fator de emissão classificado como E é um fator pobre, que não tem muita qualidade, tem muita incerteza associada, que utilizou poucas indústrias para fazer então a elaboração desse fator de emissão. Navegarei um pouquinho mais aqui nessa página da EPA com vocês, para que a gente consiga ter um pouco mais de familiaridade com a plataforma. Eu vou clicar nesse link aqui, que é do capítulo 1, combustão externa, para a gente ver o que tem dentro. Beleza, vocês podem ver que existem várias fontes que utilizam a combustão externa, né? Que é a queima de carvão, por exemplo, betuminoso, queima de carvão antracito, queima de óleo combustível, queima de gás natural e por aí vai. Até resíduo de madeira tem. Então tem para todos os tipos de processos que utilizam mais uma combustão externa, os principais processos. Eu vou clicar aqui na queima de óleo combustível. Clicando sempre nesse link de Final Section, a gente consegue ter o relatório inteiro da elaboração do fator de emissão. Eu vou lá em cima e vou rolando com vocês para mostrar um pouquinho como funciona. Aqui tem descrição geral dos processos, as principais práticas, como tem os fluxogramas, como foram feitas as medições para a elaboração do método. Tem uma vasta bibliografia que é bem interessante e que, se vocês precisarem estimar para uma determinada fonte, é interessante que vocês leiam o documento inteiro. Bom, rolando para baixo, a gente consegue ver a lista de poluentes que existem, os principais controles, e a gente chega numa tabelinha que todo documento tem uma dessas, certo? Então daí aqui tem na barra superior os poluentes e aqui os tipos de processos. Os valores aqui são os fatores de emissões e aqui a classificação, como eu falei para vocês. Nesse caso aqui, a emissão está em unidade de libras por 10 na 3 galões, ou seja, 157 vezes o teor de enxofre. Quando se trata do poluente dióxido de enxofre, aparece o Szinho no lado, certo? Aí seria então 157 vezes o teor de enxofre, 10 libras por 10 na 3, 157, desculpa, vezes teor de enxofre, libras por 10 na 3 galões de óleo queimado, certo? Então é libras de poluentes por 10 na 3 galões de óleo queimado. Para fixar o conteúdo, a gente vai fazer um exemplo onde a gente vai estimar as emissões de um queimador industrial. A gente vai estimar as emissões de monóxido de carbono. Esse queimador industrial ele consome 90 mil litros de óleo destilado por dia. Então a gente vai estimar o quanto que ele emite de monóxido de carbono por dia, ok? Para fazer essa tarefa, a gente vai utilizar o método da P42, né, a compilação de fatores de emissões. A gente entra então, se é queima de óleo, né? Então vai em combustão externa, naquele mesmo link que estávamos antes. Então é combustão de óleo. Vamos no documento e a gente já vai parar direto na tabelinha, certo? Então a gente tem que ver qual que é o poluente.
o poluente é o monóxido de carbono. Vejam que as estimativas de monóxido de carbono pela queima de óleo combustível, todos recebem a graduação A. Então, são estimativas bem confiáveis. E todos eles têm todos os fatores de emissões para todos os tipos de processos aqui, tem o valor de 5 libras de poluentes para cada 10 na 3 galões de óleo queimado, certo? Então, 5 libras de monóxido de carbono para cada 10 na 3 galões de óleo queimado. Vejam que essas unidades não são muito familiares, né? A gente precisa, então, converter para que a gente consiga estimar as emissões e elas sejam, no caso, esse fator de emissão, ele precisa ser compatível com a taxa de atividade, com a nossa taxa de atividade. No nosso caso, a nossa taxa de atividade é de 90 mil litros, certo? Por dia. Se vocês digitarem no Google WebCalc, que é um famoso conversor de unidades, e botar libras por galões, logo vai aparecer que a libras por galões é uma unidade de densidade. Vocês podem utilizar para converter para a unidade que vocês desejarem. No nosso caso, a gente vai usar aqui libras por galões para uma unidade norte-americana. Clicando aqui, a gente bota a unidade que a gente quer converter. No caso, são 5 libras por 10 na 3 galões. Lembrem-se que são 10 na 3, certo? A gente vai lá embaixo na barra e pede para converter. Ele converteu. E a gente vai pegar em unidades de quilogramas por litro, certo? Então é 0,599. Arredondando, então, 0,6 kg de monóxido de carbono por litro queimado aqui, né? Mas lembrando que o nosso caso são 10 na 3. Então é 10 na 3 galões, 10 na 3 litros. Como a nossa taxa de atividade é 90 mil litros de óleo destilado, consumo de 90 mil litros de óleo destilado, então a gente tem 90 vezes 10 na 3, certo? Então as unidades ficam compatíveis. Não pode errar nessa hora, certo? Já escolheram o fator de emissão certo? Não errem na taxa de atividade. Tem que ser compatível com o fator de emissão. Então, se a gente multiplica o nosso fator de emissão de 0,6 vezes 90, a gente tem uma taxa de emissão de 54 kg de monóxido de carbono por dia. E esse é o resultado da nossa estimativa de emissão utilizando a P42 para essa taxa de atividade, para esse processo industrial. Vocês podem também verificar que existem inventários que utilizam a P42 para suas estimativas, como o inventário do IEMA, que tem lá diversos exemplos do emprego deste método, e no nosso inventário de emissões em Santa Catarina, a gente utiliza apenas medições. Vocês podem navegar por esses inventários, e é muito legal que vocês tenham conhecimento e que vocês se familiarizem com os estudos que são desenvolvidos na prática e utilizam esse método que eu trabalhei com vocês hoje. Nessa aula foi esse o conteúdo. Valeu, pessoal. Agradeço por terem visto essa aula e nos encontramos na próxima, logo em breve. Valeu, um abraço forte e até mais.